Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. E agora a gente encerra com o último vídeo da série das 4 estações, né? Com o fator Barnabé. É a nossa última etapa do ano que começa em outubro e vai até dezembro. Eu só quero fazer uma recapitulação aqui para a gente entender um pouquinho o que se passou até agora, né? O primeiro, né, era o purê de batatas, onde a gente fala de unidade, fala sobre ter as mesmas características, falar a mesma linguagem, né, que não tem ninguém melhor do que ninguém, ninguém maior do que ninguém, que somos um purê, né? Passamos pelo processo do Espírito Santo, né, na água e no fogo, precisamos tirar as máscaras, as feridas, enfim. Depois, né, de janeiro a março, de abril a gente continua com um fator, com o projeto Natanael 3, que consiste a gente fazer uma amizade com propósito, que leva 3 meses, e encerra no jantar dos Natanaéis, convidando essa pessoa para participar, né, de uma vida ministerial. Vem ver Jesus, nós descobrimos o Messias, vem ver. E aí a gente convida essa pessoa para entrar num GE, que é um grupo de evangelismo. O grupo de evangelismo acontece 7 semanas, e aí depois dessas 7 semanas encerra o grupo de evangelismo e a gente propõe a pessoa, se quiser um grupo de vida naquela casa, aquele grupo de evangelismo passa a ser um grupo de vida, e aí a gente dá continuidade com as atividades normal de um grupo de vida, que agora não está sendo multiplicado, mas sim implantado, tá ok? E aí a gente encerra o ano com o último projeto, que é o fator Barnabé. E eu vou estar explicando agora o fator Barnabé, porque eu desejo ser como Barnabé, quero ter o coração de Barnabé, um coração bondoso, generoso, um coração amigo, um coração que se importa com o outro. E eu gostaria que você também tivesse esse coração do Barnabé. Eu acho interessante da gente falar Barnabé porque o nome do Barnabé não era Barnabé, você sabia disso? O nome do Barnabé era José. Mas José é um nome comum daquela época, né? Até o pai de Jesus se chamava José. Tinha muito José. Então, os apóstolos decidiram dar um apelido para ele. Eu acho interessante que quando a gente dá um apelido para alguém, geralmente tem relação com alguma característica da pessoa. Por exemplo, careca, né? Quem é? O careca, o cabeludo, né? Aí o barbudo, né? A gente dá os apelidos de acordo com alguma característica, né? Nelsinho, porque eu sou pequeno, né? Então as pessoas às vezes me chamam de Nelsinho. Então a gente dá apelidos para as pessoas de acordo com alguma característica, geralmente. Então, Barnabé, ele recebeu, os discípulos perceberam uma característica nele, que ele era muito cheio do Espírito Santo. Então, chamaram ele de filho do Espírito Santo, porque o nome Barnabé significa filho do Espírito Santo, filho do encorajador, filho da consolação. Bonito o nome, né? Porque a palavra bar significa filho e a palavra nabé é paraclistes, que dá origem à palavra Paracletos, que quer dizer Espírito Santo em grego. Muito legal essa curiosidade, né? Então, imagina você ser conhecido, ter as características do Espírito Santo e os apóstolos olharem para você e falar assim, não, vamos dar um apelido para ele. Qual José? Aquele que é filho do Espírito Santo? O Barnabé? Muito lindo, né? Mas eu acho interessante que Barnabé, a história, né, dele é muito linda, né? Você vai encontrar em Gálatas, você vai encontrar em Atos, principalmente nesses 2 livros, a história de Barnabé e Saulo, que se torna depois Paulo, o apóstolo Paulo, que escreveu muitos livros no Novo Testamento. E foi uma coisa maravilhosa assim, o ministério do apóstolo Paulo, que a gente tem esse coração de Barnabé para ganhar homens e mulheres cheios do Espírito Santo, para que essas pessoas possam fazer obras maravilhosas, grandiosas, coisas maravilhosas da parte de Deus. Amém? Eu quero ler um texto aqui com você, só para a gente começar a desenvolver o conhecimento bíblico, para a gente explicar depois o projeto. Porque dessa vez não dá para a gente só falar do projeto sem explicar o contexto bíblico, para você entender exatamente o que a gente quer fazer nos meses de outubro, novembro e dezembro. Tá ok? Atos capítulo 11, no versos 25 e 26, diz assim: depois, Barnabé foi para Tarso à procura de Saulo. Quando encontrou, levou-o para Antioquia. Durante um ano inteiro, se reuniram naquela igreja
e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Aleluia! Mas só que aconteceu uma coisa meio sombria antes de chegar nesse ponto aqui. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele era um inimigo da igreja, ele era um perseguidor da igreja, né? Então, quando ele assassinava os crentes, quando ele converte, que ele aceita Jesus no caminho de Damasco, nem o profeta, né, Ananias, queria orar por ele. Todo mundo tinha medo dele. Será que ele vai matar a gente? Porque ele era um matador de cristãos. Então, eles estavam com medo, né? E às vezes o histórico da pessoa que a gente está evangelizando também não é muito bom. O passado dela é sombrio, é macabro, e a gente fica às vezes com medo de compartilhar de Jesus, de levar essa história adiante. Mas eu acho interessante que ninguém confiava no Saulo. Mas teve um cara que acreditou no ministério de Paulo, no ministério do Saulo até então, né? Foi o Barnabé. Por quê? Barnabé pegou o apóstolo Paulo e levou ele para apresentar para os pastores da igreja, né? Para a igreja de Jerusalém. Falou, não, ele estava no caminho de Damasco, se encontrou com Jesus, contou o testemunho dele, né? Do que tinha acontecido e de como ele estava com ousadia no evangelho, estava indo bem, né? Falando do amor de Jesus para as outras pessoas. Então, as pessoas começaram a permitir, se é que eu posso chamar assim, de tolerar o apóstolo Paulo no meio da igreja, porque tinha Barnabé colocando a sua reputação em jogo. Olha, pode acreditar nele por minha causa. Dá um voto de confiança, eu tenho certeza que ele não vai decepcionar a gente. Então, eles foram ali, começando ali, gatinhar no ministério. Mas só que isso durou só um tempo. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, novo convertido, ele discutia muito, ele brigava muito. Você vai ver que depois, no livro de Timóteo, o próprio apóstolo Paulo fala assim, olha, não entra em vã discussão sobre genealogia, sobre nada, não precisa discutir. Toca o ministério sem entrar em discussão, porque ele amadureceu. Mas no começo ele era muito problemático. E ele arrumou um problema com um grupo, né, chamado os helenistas, que queriam matar ele. Mesmo, né? Só matar, né? De dizer, para mim fulano morreu. Não, eles queriam matar mesmo. E aí a igreja tomou uma decisão. Falou assim, olha, para que, por motivo de segurança, esse crente problemático aqui, a gente vai comprar uma passagem para ele visitar a família dele lá em Tarso. Mas foi uma passagem só de ida, né? Eles deram a passagem para ele ir para Tarso e esqueceram do cara. Expulsaram o cara da igreja e esqueceram do cara. E eu acho interessante que a Bíblia não fala nada durante 7 anos, mais ou menos. É um número aproximado, porque todos os indícios, né, dão a datar que levaram entre 7 e 10 anos de silêncio total. Foi um breu, um limbo, não tinha nada, nenhuma informação, nem historiadores, nem livros da época, nem livros apócrifos, nem os livros da Bíblia, nada. 7 anos, entre 7 e 10 anos. Estou colocando como 7 porque é o mínimo, né? Se não posso botar para mais, mas vamos pensar no mínimo. 7 anos. Algumas pessoas afirmam que ele podia estar ali estudando mais a palavra de Deus, aprofundando as suas raízes teológicas. Mas espera para pensar comigo. Ele só volta para a história novamente, só volta para o cenário da igreja novamente, depois que Barnabé vai buscar ele. A gente viu isso no capítulo 11 de Atos. E se Barnabé não vai lá buscar ele? Se não tem ninguém para ir atrás de Paulo, será que a gente não teria esse escritor do Novo Testamento? Então, a minha fala como projeto Barnabé é que a gente tem esse coração de saber que tem um amigo, esse amigo faz falta e eu vou atrás dele, para que o ministério junto com ele seja uma bênção, possa crescer, florescer, avançar. Então eu acho interessante que como que aconteceu nesse período onde o apóstolo Paulo está sumido do cenário, ninguém sabe dele, não tem notícia dele, nesses 7 anos aí, um avivamento começa a acontecer na Antioquia.
pessoas sendo salvas, sendo liberta, família sendo restaurada, gente sendo curada, milagres, sinais, prodígios, avivamento acontecendo na Antioquia, uma cidade de gentios, de pessoas que não eram judeus, no meio das outras pessoas, dos outros povos. E aí a igreja de Jerusalém faz um convite para Barnabé. Barnabé, eu quero que você vá até Antioquia para pastorear aquela igreja, para saber o que está acontecendo lá naquela igreja. E foi isso que Barnabé fez. Ele foi para aquela igreja e viu tudo o que estava acontecendo, ficou impactado, mas ele sentiu falta de alguém. Você já pode descobrir de quem ele sentiu falta? Isso mesmo, do apóstolo Paulo do lado dele. Ele falou assim, olha, quanta coisa boa eu estou vendo acontecendo aqui, mas está faltando o meu amigo, está faltando o Paulo aqui junto comigo, então eu vou atrás dele. E a gente lê o texto, né, do capítulo 11, e ele para o ministério dele, lá na Antioquia, e vai até Tarso para procurar o Paulo. Ele deixa de pastorear a igreja, deixa o ministério, deixa os seus ofícios para ir atrás do amigo, para ir atrás dessa ovelha que provavelmente estava perdida. Eu não sei como ele convence Paulo de voltar para a igreja, mas eu sei que Paulo vai para Antioquia e ele fica impactado com tudo que ele está vendo lá. E nesse texto que a gente leu, né? Deixa eu voltar aqui. Olha, e durante um ano inteiro eles se reuniram naquela igreja e ensinaram a uma numerosa multidão. Então, assim, ficou uma coisa extraordinária. Agora os dois amigos pastoreando a igreja juntos, trabalhando juntos, e depois eles começaram a pensar em alcançar outras cidades, outras aldeias, outros lugares. Então Paulo queria fazer viagens missionárias. Na primeira viagem missionária, Barnabé e Paulo foram juntos, mas só que eles levaram também o João Marcos. Só que João Marcos teve um problema e ele desistiu no meio da viagem. Ele desistiu da viagem e foi embora. O apóstolo Paulo ficou bem chateado com isso, mas não foi o problema que impediu eles de continuarem a chamada, continuarem o ministério, continuarem a viagem. Só que depois o apóstolo Paulo, meio que na próxima viagem, não queria mais que João Marcos fosse. Mas isso não foi impeditivo. Por quê? Quando eles separaram Barnabé e Paulo, cada um foi para um lado, com duas viagens agora, estava expandindo, eles multiplicaram o trabalho ministerial, a chamada ministerial deles, eles multiplicaram. Então, eu acho isso muito importante. Amém? Três coisas que eu quero citar aqui sobre características desse fator é que um amigo que acredita quando ninguém mais acredita. Barnabé foi o cara que acreditou quando ninguém mais acreditava no Paulo. Então, pode acreditar nessa pessoa que ninguém mais acredita. E eu tenho certeza que ela pode se tornar uma grande bênção nas mãos de Deus. Segunda característica, um amigo que se importa mais com esse amigo do que com a sua própria reputação. Porque agora Barnabé, ele colocou em xeque o ministério dele. Não pode acreditar no Paulo porque eu estou atestando. Lá depois, quando ele vai para Antioquia, ele deixa a igreja que ele estava pastoreando para ir até Tarso, né? Coloca de novo a sua reputação em jogo ali para investir no ministério desse amigo. E o terceiro é que ele, de fato, né? Ele é alguém que enxerga o propósito, enxerga o ministério ou a chamada na vida das pessoas, na vida de Paulo especificamente. Então, eu quero que você pense que são algumas missões que a gente tem aqui. Primeiro, identificar quem são os Paulos que estão esquecidos, né, durante esse ano. Né? Valorize a formação desse discípulo, valorize essas pessoas que ainda não estão no ponto de ser um chamado de apóstolo, de ser um discípulo amado de Jesus, mas que tem tá em formação ainda isso. Se arrisca por ele, né? Investe tempo, investe tudo que for necessário e ajude essa pessoa a descobrir a chamada dele. Tá ok? Notas importantes. Barnabé foi praticamente o primeiro mentor
na caminhada ministerial do apóstolo Paulo, né? Outra característica que eu já tinha falado aqui, Barnabé significa filho da consolação, do Espírito Santo, encorajador, né? A separação deles, quando Barnabé vai para um lado e Paulo vai para outro, eles estão multiplicando, né, o ministério missionário deles, né, e a chamada missionária. E o tempo que o apóstolo Paulo passou em silêncio, ele provavelmente estava ali ou fadado a desviar ou estava se fortalecendo na sua teologia. Eu acredito que ele estava desviando, tá? Só para vocês saberem. Leis espirituais. Deus atua também nos bastidores. Eu acredito que esse tempo que o apóstolo Paulo teve sozinho, ele teve muito tempo de refletir sobre não brigar à toa, sobre as coisas que ele tinha errado lá em Jerusalém, para ele poder acertar agora. Segundo, o discipulado, esse caminhar junto, acreditar nessa pessoa, muda o destino das pessoas. Eu acredito, de fato, de verdade mesmo, que se Barnabé não fosse lá em Tarso para buscar Paulo, ele estava fadado a desviar. Então, que a gente tenha essa coragem de, pelo discipulado, transformar o destino. Desentendimentos, no caso, está falando ali de João Marcos, ele favoreceu que eles expandissem a obra missionária deles, né? E a reconciliação, porque no final do ministério de Paulo, ele fala, né, de João Marcos como sendo um bom servo de Deus, que auxilia na obra do Senhor. Então, vamos lá agora para o projeto mesmo. Qual é o objetivo, né, desse projeto Barnabé, né, do fator Barnabé? Primeiro, resgatar as amizades que foram feitas durante o ano. A gente não começou o ano com purê de batatas? Lá no purê de batatas você fez saída para a praia, saída para o cinema, fez um monte de atividades. E essas atividades tiveram muitas pessoas. Essas pessoas que a gente precisa lembrar delas. Então, vai aí forçando na sua memória para lembrar dessas pessoas. Segundo, restaurar essas conexões. Conversar com essas pessoas, ligar para elas, falar com elas, chamar elas para sair novamente, né? Reativar a fé, a esperança dessas pessoas que podem ter sido esquecidas lá em Tarso. Tá ok? Então, ao longo do ano, não estou falando só do fator do purê de batatas, mas também no Natanael. Pode ser que você chamou essa pessoa para o jantar e ela não foi. Né? Você passou lá, conviveu com ela, tirou a foto, viveu um monte de histórias legais nos 3 primeiros meses, mas essa pessoa, né, ficou esquecida ali no caminho. Pode ser que ela tenha ido ao jantar, mas ela não deu continuidade no ministério, na chamada, ela não deu continuidade na igreja, ela saiu. Pode ser que até você fez o jantar, abriu um GE na casa dela, mas aí depois ela parou no meio do caminho, né? Deixou de vir, deixou de frequentar. Então vai pensando nessas pessoas, né? Pode ser que seja um membro do GE, você abriu na casa dela, é um vizinho. Então vai focando aí nas pessoas que você viu pelo caminho, mas que ficaram perdidas em Tarso, que ficaram esquecidas pelo caminho, né? Então, e outra coisa, né? Como a gente falou que o apóstolo Paulo provavelmente era um bom crente que tinha experimentado o evangelho, mas estava desviado lá, né? Esquecido. Pode ser que você tenha o seu Barnabé aí, alguém que já foi cristão, né? Um desviado ou um desigrejado. Essa pessoa vai ser o nosso alvo, público-alvo para a gente convidar elas para vir na Antioquia para ver esse avivamento que Deus está fazendo. Graças a Deus, a nossa igreja é uma igreja avivada, uma igreja cheia de Espírito Santo, cheia da glória de Deus. E a gente faz uma festa linda aqui na Antioquia, chamada Festa da Colheita. Então a gente vai levantar esses nomes e vai passar o mês de outubro orando por elas, o mês de novembro tendo amizade com propósito, reativando a fé, fazendo aquele trabalho de comunhão com ela novamente para reativar a fé dela, e a gente vai trazer ela na Festa da Colheita para ela ver o avivamento que Deus está fazendo na Antioquia, e vai ser uma coisa muito linda. Então, por ordem,
né, no mês de outubro, a gente vai localizar os nossos Paulos e orar por essas pessoas, fazer campanha de oração, investimento em oração e também conversar com essa pessoa, né? Em novembro, a gente fala voltando de Tarso, né? Para a gente trazer essas pessoas, né? Para a gente ir lá atrás dessas pessoas, indo lá em Tarso para resgatar essas pessoas, com um cafezinho, com saída, né? Conversar, né? Ouvir a pessoa, o que ela tem para dizer, às vezes fazer uma oração por ela, pode ser que ela tenha um pedido de oração, esteja vivendo alguma situação, mas essa amizade com propósito. E por fim, em dezembro, a gente vai chamar essa pessoa para vir na festa da colheita. Olha, é uma festa linda que a gente faz. Cada rede prepara um trabalho na sua rede para apresentar diante de Deus os frutos que foram colhidos durante o ano. A gente trabalhou duro, a gente vem trabalhando, fazendo a obra, o ministério, e nesse dia, a festa da colheita é o resultado, a expressão de tudo aquilo que a gente fez. Então esse Paulo vai vir na Antioquia para ver tudo aquilo que foi feito, né? Tudo aquilo que a gente está vivendo. Então, eu vou dar aqui algumas sugestões, algumas ferramentas para você poder utilizar aí, né? Faça uma lista, bem, né, com os nomes, para que você possa estar orando por essas pessoas, né? Faça equipes de visita, né? Se for possível, né, tira foto desse relacionamento, né? Faz um purê retrô, né? Junta as pessoas que tiveram no purê de batatas, que tiveram no Natanael, que tiveram no GE, né, para a gente fazer um purezão novamente, reencontrar, lembrar, fazer aquelas coisas, né? Fazer um cartãozinho, faz um cartão, escrito à mão mesmo, não precisa ser nada extraordinário, não. Faz um cartãozinho e manda um obrigado por fazer parte da sua caminhada, né? Agradece essa pessoa por estar caminhando contigo, né? Faz devocional, né? E manda para essa pessoa, olha, eu estava orando aqui e pensei em você, manda para a pessoa, né? Marca com ela alguma coisa. Então, quais são o que a gente está buscando? Derramar amor sobre essas vidas, mostrar que a gente se importa, né? Que a graça de Deus restaura, né? Que a gente está insistindo na fé, que a nossa amizade vai além de uma amizade comum, ela tem propósito, né? Ela tem aliança, e aí com isso, com esse resultado, a gente espera que essas pessoas se reconectem a gente de novo, a gente reconecte as pessoas ao grupo de vida, fortalece, né, a cultura de amar, do discipulado, de estar perto, de amar as pessoas, e a gente também, por fim, faz o encerramento do ano com um grupo expressivo que a gente pode fazer aqui um grande apelo na festa da colheita, e essas pessoas, todos os Barnabés, podem aceitar Jesus aqui. Imagina que glória que seria. Então, conto com você, vai ser um período de muita bênção e fica com Deus. Um grande abraço.